Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março. Estamos começando mais um programa Clima na Semana. De imediato, cumprimento meu amigo, agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro das segundas-feiras. E aí, Marco, tudo bem? Graças a Deus, muito bem aqui, tentando cada dia mais entender esse clima maluco que a gente está. Só para você ter uma ideia, esse final de semana aqui na região de Campinas, nós tivemos as quatro estações. Come... Terminamos ela com calor de 40 graus e terminamos com um frio de 15 graus aqui. Temperaturas na madrugada batendo 16, 17 graus aqui. Chuva, vento, tivemos de tudo esse final de semana, ou seja. Tinha para todos os gostos esse final de semana aqui Eu, na região. eu sei como é, porque nós, porto-alegrenses, aqui do Rio Grande do Sul, às vezes a gente tem as quatro estações num dia só, mano. O Exato. troço é, o troço é, tem que ter muita saúde, né? Mas é isso aí. Marco, antes de mais nada, eu vou falar que a gente tem de 26 a 28 de março agora, amanhã até a quinta-feira, mais uma edição do Safras AgriWeek, que a gente aborda os mais diferentes mercados agropecuários com nossos consultores, com convidados especiais, inclusive o amigo Marco Antônio dos Santos fecha o nosso AgriWeek na quinta-feira, dia 28, com uma palestra imperdível, que é um evento totalmente online, gratuito. Tem na descrição do vídeo, a gente deixa ali o link para você se inscrever e estar presente, não pode perder, porque tem todas as informações para o agronegócio lá estarão. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, também todas as informações do agronegócio lá estão. E aqui no nosso canal do YouTube, esteja conosco, inscreva-se, ative as notificações, todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês, especialmente nas segundas-feiras a gente grava com o Marco Antônio o clima na semana. Marco, tem bastante assunto para falar do clima, não só nessa semana, vamos destacar o clima para abril também agora, estamos chegando na virada já para abril, por incrível que pareça, quarto mês do ano chegando, e é um mês Exato. interessante que a gente tem, né, o corte das chuvas ali em grande parte do Brasil, e tem assunto, né, Marco? O que que a gente indica? Por onde tu quer começar? Olha, primeiro vamos começar aqui rapidamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, se vocês me permitem, rapidamente. Claro. Aqui, a tela, mostrando essa semana pouquíssimas chuvas no sul, quase nada de chuvas no sul do Brasil, por conta da massa de ar polar que avançou, né, pós-frente fria. E levando essa queda mais brusca das temperaturas mínimas. Então é uma semaninha aí boa para os trabalhos de campo, aí para colher, para o andamento da colheita da soja. E por outro lado, reparem, né, que há previsão de muita chuva sobre essa faixa central do Brasil. Por quê? A frente fria, a massa de ar polar empurrou a frente fria, deslocando ela para as regiões mais centrais e norte, e com isso tem previsão de muitas chuvas para essa semana. Muitas delas vão vir com caras de invernadas, né? Pelo menos esse início de semana, então muita atenção ainda para quem está em processo de colheita. Mas para o caso do milho, é uma condição muito boa, assim como também para cana, café, laranja, entre outras culturas. E aí, na próxima semana, a partir do dia 1º de abril, entra uma nova frente fria no sul, ou seja, mesmo que essa semana venha a ser um pouco mais seca, a semana que vem voltará a chover, tanto no sul quanto Paraguai e Argentina. A Argentina realmente vindo com uma condição muito boa esse ano na produção. E aí, reparem que as próximas semanas continua sendo com chuvas em grande parte do Brasil. Porém, eu acho que a grande novidade dessa semana é essas chuvas aqui. Até então, não estava se mostrando chuvas para a segunda quinzena de abril, e agora, hoje, os modelos sinalizaram a possibilidade de algumas chuvas ali na segunda quinzena de abril, início de maio. E por que essas chuvas? Por que não aparecia e apareceu essas chuvas? Porque os modelos estão indicando que por volta do dia 20 de abril, uma massa de ar polar um pouquinho mais intensa consegue avançar pelo sul do Brasil. E essa massa de ar polar não tem riscos de geadas, por favor. Não vem falando aí que o Marco Antônio está falando que tem geada dia 20 de abril, mas
É uma massa de ar polar um pouco mais intensa até do que tivemos essa agora, e ela vai conseguir dar uma estilingada aí na frente fria. Então, o que nós temos que observar agora, se os modelos continuam indicando a entrada dessa massa de ar polar em meados de abril, porque se continuar, as chances de chover na segunda quinzena de abril é grande. Porém, todavia, entretanto, volto a frisar, essa é chuva de 1, 2 dias, mas olha, Marcos, né? Tá muito vermelho e tal, mas é chuva de 1, 2 dias só, cara. Então, assim, não é chuvarada, não é aquela coisa. Mas isso, se chover lá por volta do dia 20 e pouco, que der uma outra chuva na virada do mês ali de abril para maio, começo de maio, já vai salvar muito milho. Então, temos que ficar de olho, ver se essas informações se mantêm, né? Se essa chuva se mantém e se mantendo, as condições melhoram bastante aí para o milho safrinha. Vamos falar muito disso na quinta-feira, porque na quinta-feira, quando eu vou estar no Safras, né, pequeno lá, é AgriWeek, o AgriWeek, né, desculpa, falhou AgriWeek. no AgriWeek, na quinta-feira de manhã, né, a gente vai falar muito dessas chuvas, porque até lá a gente vai ter um panorama de se realmente isso vai ou não acontecer. E fique atento aí, porque a gente vai ter muito que conversar sobre essa primeira onda de frio, nessa primeira onda de frio um pouco mais intensa em meados de abril, e lógico, as chuvas se prolongando. Então, de uma forma geral, os modelos começam a sinalizar uma luz ali no fim do túnel, mesmo para aqueles milhos plantados um pouquinho mais tarde. É um corte que deveria vir mais em meados mesmo de abril, mas que vai vir então esse corte nas chuvas mais adiante lá, talvez final de maio, né? É final de abril. É uma realmente uma boa notícia que a gente está dando, né, Marcos? Excelente notícia, né? É, Excelente notícia. Isso pode colocar um pouco mais de milho no mercado, né? Se de um lado melhora a produção, pode mexer com o mercado? Pode mexer com os preços, mas é muito melhor você ter produção do que não ter produção, né? Então, eu acho que a chance de chover é grande. Não acho que não seja, mas vamos acompanhar para ver, porque ela está associada aí à entrada de uma massa de ar polar em meados aí para o dia 20 de abril. Então, vamos acompanhar. Essa certo. acho que esse é o grande ponto do Brasil esse ano, né? Estão mostrando que realmente há uma previsão de que as chuvas não cortem tão cedo. Isso também está intimamente ligado ao fato de que a região, opa, peraí, a região aqui, o do 1+2, que é bem essa região costeira aqui, resfriou demais. Olha a queda que teve em questão de uma semana. E isso abriu a porteira aí para que as massas de ar polar entrem com maior facilidade, né? Porque aí você tem toda essa. Vou aumentar aqui para você que está no. Então você tem águas frias aqui, isso abre a porteira para massas de ar polar e muito, assim, na grande maioria das vezes, essa massa polar, ela está atrás de uma frente fria e a frente, aí ela consegue empurrar a frente fria. Então, isso é um bom sinal. Eu vejo com bons olhos aí, né? E a Laninha, e o El Niño realmente perdendo forças bem mais rápido do que a gente vinha prevendo. Isso também é um bom sinal, né? Então, de uma forma geral, as coisas acontecendo aí, voltando meio que à sua normalidade, o clima aí nos próximos meses. Duas perguntas do leigo Alessandro Carvalho, jornalista. Isso aí configura que pode chegar mais cedo, Laninha, e que a gente Pode, pode ter um inverno com mais chance ou com mais entradas de massa de ar polar que sim, tragam, e a gente fica de orelha em pé, o nomezinho, aquele geada, como uma configuração no mercado? pode, pode sim. Dependendo como for, a laninha pode vir mais cedo, sim. Mais cedo do que a gente vinha prevendo, ou seja, mais no meio do ano. Não estou falando que isso vai acontecer, tá, pessoal? Tem muita Claro. coisa ainda em jogo. Tem muita coisa para ser analisada, mas isso pode acontecer sim. Você teria entradas mais frequentes de chuvas aqui, de frio, né? Entradas mais frequentes de massa de ar polar aqui no Brasil.
E umas delas podem ser um pouco mais intensas e causar geadas. Por isso, atenção sim, principalmente do mercado. E o outro fato é para os Estados Unidos. Se a laninha se configurar muito mais cedo do que a gente está vendo, ou seja, maio e junho ela já está começando a dar as caras, isso pode fazer com que o verão realmente seja mais seco no meio oeste americano. Então, isso já é uma. Mas isso vai acontecer? Pode levar uma quebra nos Estados Unidos? Eu acho ainda muito prematuro, tá? Porque ainda, apesar de tudo que está acontecendo, eu ainda continuo achando que a Laninha vem mais para o segundo semestre do que para o final desse primeiro semestre, tá? Porque ainda tem muita. Ó, as águas, se você pegar. As águas aqui, ó, é 1,2. Mas se você olhar a região central, ainda está na casa de 1 grau. Ela precisa descer muito rápido. Então precisamos olhar. Sabe, ainda tem muita coisa ainda Sim, para olhar, tá? Ah, então vamos com calma, é. vai fazer, né, sua comercialização seguindo as recomendações dos Safras, mas o fato é que a chance da laninha chegar um pouco mais cedo aumentaram esse ano. Não estou falando que vai chegar, mas aumentou. E aumentando, você traria algumas entradas mais frequentes de massa de ar polar aqui e uma possível períodos mais secos durante o verão norte-americano. Lembrando, Marco, que a gente sempre, eu andava falando muito aí do relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos de 31 de março, que vai ser um relatório no dia 29 de março, porque a gente Não, tem, 28. desculpa, vai ser dia 28, quinta-feira, 29 é a nossa sexta-feira santa. Então a gente tem esse relatório de intenção de plantio, importantíssimo para o mercado, que a gente vai cobrir em safras de mercado, o Marco Antônio também muito atento a isso, a gente tem gravação do pré-USDA amanhã, no nosso canal no YouTube, e o pós-USDA na quinta-feira, depois da divulgação deste relatório, que é muito importante, intenção de plantio. Tendo dito isso, e o que o amigo já falou aí sobre essas condições de laninha, de possibilidade de alguma mudança, né, como é que está o cenário, por enquanto, então, do clima nos Estados Unidos? Sem grandes preocupações, né? Mas com essa atenção aí para essas mudancinhas que estão havendo, né, Marco? Olha, aqui está na tela a previsão dos Estados Unidos, né? Reparem aqui, ó, né? Estamos vendo aqui. E a gente observa que há previsões, né, de chuvas relativamente boas para os Estados Unidos. E aí, ó, nada, vai ter uma outra semana, não mudou nada do que a gente vem falando aí semana após semana. As condições são relativamente boas. Pode pegar uma semana um pouco mais chuvosa, atrasar um pouquinho ali, mas nada que traga grandes impactos. O problema todo, talvez, ficaria para os Estados Unidos, caso essa laninha venha, os meses aqui, ó, de julho e agosto, ó, que pode ser com chuvas um pouco abaixo da média. Mas nós sabemos que as condições de solo lá deles são bem diferentes do nosso. Se der 2, 3 chuvas por mês, já basta para eles terem uma super safra. Diferentemente que aqui no Brasil, por conta dos nossos solos, que retêm um pouco menos de água, principalmente solos do Cerrado, né? Então, muita cautela. Esse é um ano frio nos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhada. Então, assim, é o que está mostrando, porque se você pega numa linha de chuvas para o mês de julho, ó, chuvas abaixo da média, tá? Pega agosto, mesma coisa, mas olha onde está no cinturão aqui, ó, na principal. Tá vendo? Ó, tem um corredor de. Assim, ainda está muito em aberto. Eu não dá para fazer nenhuma aposta ainda, entendeu? Não dá. Não dá para fazer nenhuma aposta ainda sobre os Estados Unidos. O fato é que acendeu uma luz no fim do túnel e nós vamos ter que monitorar ela para ver o que vai acontecer, né? Se vai ter quebra ou não ainda, vamos É, plantar. a Eles gente vão sempre plantar. diz, né, Marco, que o produtor de soja, né, o produtor de milho também, com esses movimentos negativos de preço, está muito machucado e acaba ficando, gerando, criando essas expectativas a cada notícia que chegue sobre qualquer possibilidade maior de algum problema, especialmente com a safra americana, né? O doutor está Sim. contando que o clima vai ajudar, por exemplo, no milho safrinha,
que é lá na frente que ele vai colher e quando algum problema na safra americana possa trazer condições no mercado internacional melhores, né? E na soja também não é diferente. Só que é importante estar atento às notícias, estar atento às safras de mercado, ao clima, porque não é bem assim que o mercado. Vai ter muito mercado de clima, eu acho, esse ano, né, Marco? Vai ter Não vai. O muito. mercado de clima vai estar extremamente ativo, É. certo? E o Agora, se ele negócio é aproveitar, subiu lá em cima, participa do mercado, entra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não joga tudo, todas as fichas numa situação só, que é complicado, exatamente. né? Lembrem, se recordem do ano passado, o começo da safra, todo mundo falando que era uma das pior início de safra da história dos Estados Unidos, que a É, soja ia quebrar um monte de sites aí e caras que falam de mercado e clima, um monte de gente falando para não vender porque os Estados Unidos ia quebrar e no final das contas, lá em setembro e outubro, quando fechou a safra, existia uma produção é. muito boa e de lá para cá a soja vem despencando drasticamente, né? Então, muita atenção. Tenha certeza que essas informações não partiram nem da Rural Clima e Não, nem das eu, safras como de eu disse, mercado. né? Como eu disse, tem muita gente aí. Cara, e o que tem de gente falando de mercado, que se julga entendido, né? Julga-se entendido de como mercado é gigantesco. E ficam falando cada besteira. E lógico, o produtor está ferido, ele quer ouvir o quê? Que a soja vai voltar para os 140 Claro, reais. E que para nós vai chover super bem, que vai produzir. Quando alguém fala isso, ele se apega a essa informação. E muitas vezes o cara está jogando, tá só, né, querendo jogar a favor da torcida ali, mas muitas vezes não é a realidade, né? Então, muita atenção aí. verdade. Bom, pessoal, Marco, teu recado final, que depois eu passo o meu aqui, mas relembrando Mas aí acho que da AgriWeek. o recado final os modelos começaram a reagir para chuvas agora na segunda quinzena de abril. Isso é bom também para o sul do Brasil, porque tira um pouco aquela pressão de muitas chuvas, então a colheita da soja deve deslanchar mais facilmente agora, né? A previsão ainda é de chuvas até pelo menos mais 30 dias aí de chuvas, até final de abril deve ter mais algumas chuvas no Brasil, e depois fica realmente restrita mais ao sul, que é normal para essa época do ano, ali na segunda metade do outono em diante. E os Estados Unidos ainda com uma condição relativamente boa ainda, muita atenção, e acho que era isso, viu, Alessandro? Não, tranquilo. Show de informações, como sempre, Marco. Eu, da minha parte, reforço para você ficar ligado nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo e dando destaque principalmente para o Safras AgriWeek, de 26 a 28 de março, o evento totalmente gratuito online. Está na descrição do vídeo como você se inscrever. Nossos consultores todos estarão disponíveis com palestras e com perguntas, né? A gente quer fazer bem interativo. E o Marco Antônio dos Santos vai estar no último dia, na quinta-feira, dia 28 de março, fazendo uma palestra especial sobre o clima e já apresenta. Porque cada dia, né, Marco? Cada dia altera alguma coisinha, de repente até quinta já Temos mudou alguma coisa. quem sabe temos muito boas notícias para falar, né? Já temos boas, já temos melhores notícias nessa segunda-feira, mas talvez ainda melhores na quinta-feira. Então esteja junto conosco e desejo a todos aí uma boa semana. Fique ligado no AgriWeek, ainda dá tempo de você se inscrever e estar conosco de 26 a 28 de março. Marco, grande abraço aí, uma boa semana para Abraço gente. e Uma se boa vemos semana a agora todos. na quinta-feira. Daqui a pouquinho nós estamos juntos aí. Tamo junto, um abraço. Outro.